Olá, amigos! Sejam sempre bem-vindos. Este é o seu espaço, Portal de Troia, onde você encontra o resumo de grandes livros e histórias fascinantes. Esperamos que este conteúdo seja útil para você. Deixe a imaginação voar enquanto mergulha nesse incrível áudio-resumo. Hoje começamos uma jornada extraordinária com o livro Cavalo de Troia 1, Jerusalém, escrito por J. J. Benítez, nascido em Pamplona, na Espanha. Um projeto norte-americano, secreto e desconcertante, revela novos e surpreendentes dados sobre a figura do Mestre Jesus de Nazaré. O autor baseia-se em documentos reais que foram depositados nos Estados Unidos há anos. Apresentamos aqui um resumo baseado nesse material. A decisão de acreditar ou não é sua. Vamos direto ao início desta história reveladora. Em abril de 1980, J. J. Benítez estava no México. Durante uma participação em um programa da televisão local, falou sobre as terríveis torturas às quais Jesus teria sido submetido, e mencionou seu livro sobre o Santo Sudário de Turim. Após a entrevista, ao chegar ao hotel, ele recebeu uma ligação misteriosa de um ex-piloto das Forças Aéreas do ZEUA que desejava falar com ele. Mesmo insistindo, Benítez não conseguiu saber detalhes. O homem marcou um encontro em um parque chamado La Venta. Ali se encontraram por breves instantes, apenas se observando. O misterioso major parecia ter cerca de 65 anos. Depois do cumprimento, o homem afirmou que Benítez não se arrependeria de ter vindo. Disse que precisava testar sua sinceridade e confessou que seus dias estavam contados. Quando Benítez perguntou se o assunto tinha ligação com OVNIs, ouviu um firme não. Após voltar para a Espanha, Benítez passou 3 meses trocando cartas com o major. Tinha a sensação de que estava sendo vigiado, até mesmo que seu telefone fosse grampeado. Nem sua esposa soube das comunicações. Numa das cartas, o major mencionou o livro O Enviado, onde Benítez relata uma entrevista com o próprio Jesus de Nazaré. Tempos depois, Benítez foi para a Colômbia e de lá, secretamente, seguiu até Yucatán, no México. Um homem chamado Laurêncio o esperava com uma placa de papelão. O major, doente, não pôde ir, mas Laurêncio o levaria até ele. O encontro aconteceu em Chichén Itzá. O major, agora visivelmente mais velho e debilitado, revelou que sofria por falhas no projeto secreto. Benítez confirmou sua identidade e nacionalidade. O major entregou-lhe um envelope e disse para abri-lo somente no avião. Era o início de uma jornada impressionante. No envelope havia apenas uma chave. Mais tarde, Laurêncio escreveu a Benítez informando que o major havia falecido em 28 de agosto. Enviou-lhe outro envelope com uma carta que falava sobre o amor ao próximo e uma folha com uma mensagem criptografada. Após 3 semanas de estudo, Benítez decifrou o enigma. As palavras-chave eram Arlington, Washington, chave, sentinela. Foi ao Cemitério Nacional de Arlington, onde observou a guarda do túmulo do soldado desconhecido. Os detalhes da cerimônia militar, 21 passos, 21 segundos, o ajudaram a completar a decodificação. Logo descobriu que o nome do presidente americano também somava 21 letras. A chave abria o armário número 21. Dentro havia 2 tubos, um de papelão e outro com 12 lados. Sentiu que estava sendo observado. A chave agora era literalmente uma porta para o passado. No hotel, Benítez abriu um novo envelope. Descobriu que o irmão do major havia morrido durante uma viagem em 7 de abril de 1979. No interior dos tubos havia um maço de documentos, mais de 500 páginas, e ele foi orientado a manter o anonimato do major. Pouco depois, agentes do FBI apareceram no hotel. Ele percebeu que estava sendo monitorado, até mesmo pela recepção. Com astúcia, conseguiu escapar pela escada de emergência com os cilindros escondidos sobre a roupa. Voltou ao cemitério e mais tarde ao hotel, onde ainda era vigiado. Para despistar os agentes, combinou um plano com um amigo. Os agentes o seguiram, mas era o amigo que usava sua gabardina. Com isso, Benítez conseguiu escapar e voltar à Espanha, onde, por 2 anos, trabalhou para confirmar a autenticidade dos documentos. Dos 500 folhos, 350 continham dados detalhados de um projeto que faria Júlio Verne corar de inveja, uma viagem ao passado, à época de Jesus.
Temendo por sua segurança, Benítez tomou precauções para que o conteúdo fosse publicado caso algo lhe acontecesse. Assim começa o Diário do Major. Ele deixa claro que os protagonistas não são ele, nem o companheiro de viagem, mas sim ele, o mestre. O Major era médico e engenheiro em física nuclear, o que o credenciou a participar da Operação SeaWorld, uma missão secreta que estudava viagens no tempo. O general Curtis e sua equipe confirmaram a existência de 10 dimensões, das quais 3 são perceptíveis a nós. A quarta é o tempo. Compreender o tempo de forma diferente possibilitava viajar ao passado ou ao futuro. O Major foi então designado para o projeto Cavalo de Troia. O módulo de viagem no tempo foi chamado de Acuna, por se assemelhar a um berço. A base da operação estava no deserto de Mojave, na Califórnia. 3 destinos temporais foram definidos: a época de Jesus, a de Cristóvão Colombo e a de Abraham Lincoln. Para viajar à época de Jesus, o Major se preparou intensamente. Aprendeu o aramaico e os costumes locais. Após inúmeros contratempos, a Cuna foi instalada em segredo em Israel, no Monte das Oliveiras. O traje de serpente era uma proteção que incluía sprays no corpo, como uma espécie de colete à prova de armas e bactérias. Durante 11 dias, a equipe poderia manter contato com o presente. Às 23 horas, a Cuna decolou em direção ao céu estrelado. A frequência cardíaca foi normalizada. O Major e seu companheiro Elísio haviam chegado à época do Mestre de Nazaré. O amanhecer era indescritível. Emocionado, o Major vestiu sua roupa especial com sandálias personalizadas que marcavam distâncias percorridas, uma bolsa de couro com pepitas de ouro e partiu rumo ao Bosque dos Oliveiras. Pelo caminho, cruzou com soldados romanos e peregrinos. Na vila de Betânia, onde vivia Lázaro, o ambiente era de alegria. A fama da ressurreição do amigo de Jesus se espalhara por toda a região. Diante da casa de Lázaro havia um jardim. Cercado por dezenas de pessoas, Lázaro falava. Quando o viu, uma mulher se assustou e alertou-os da casa. Era a tradição que um homem não falasse com uma mulher sozinha. O Major se apresentou e foi conduzido à presença de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro, lavou os pés do forasteiro, um gesto de hospitalidade. Lázaro contou o que lembrava do momento da ressurreição: uma escuridão, um som como um enxame de abelhas, uma sensação de queda em um túnel sombrio. De repente, acordou envolto em panos. J. Benítez narra em detalhes como a ressurreição de Lázaro levou os fariseus a decretarem sua morte. Em Betânia, a rotina começava cedo, com o som da moagem de grãos. Se esse som cessasse, era sinal de ruína. Enquanto o Major conversava com Lázaro, um criado anunciou a chegada do mestre. Tomado por nervosismo, ele se escondeu entre colunas. Sentia as mãos suadas, a garganta seca. Ligado à Cuna, pediu que Elísio acompanhasse a chegada de Jesus. Logo, um grupo entrou no pátio. Os olhos do Major se fixaram em um homem que se destacava. Era ele. Com 1,81 de altura, Jesus atravessou a multidão e foi direto até o Major, a quem chamavam de o Grego. Pousou as mãos sobre seus ombros e, olhando profundamente em seus olhos, disse em grego: "Seja bem-vindo." Os discípulos se calaram. Alguns perguntaram quem era o visitante. Lázaro respondeu: "É meu convidado, veio conhecer Jesus." O Major se perguntava: como ele sabia quem eu era? Como caminhou diretamente até mim no meio de mais de 100 pessoas? E é aqui, amigos, que encerramos a primeira parte do resumo de Cavalo de Troia 1, Jerusalém, de J. Benítez. Um projeto impressionante que traz à tona novos e impactantes dados sobre o Mestre Jesus de Nazaré. Acompanhe nosso canal, inscreva-se, compartilhe este conteúdo e nos ajude a continuar trazendo resumos de grandes livros. Esperamos de coração que você se apaixone cada vez mais pelo incrível mundo da leitura. Nos vemos no próximo episódio desta jornada extraordinária. Até lá e que Deus te abençoe.